Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente, nós estamos entrando na última semana do nosso jejum, é a terceira semana e é a última semana do nosso jejum, amém? E agora estamos entrando no outro nível do jejum e o tema de hoje fala: exercitar a fé mantém o fogo aceso. Esse jejum tem sido muito bom, né? Deus tem falado muito conosco através desse livro, né? Simplesmente Sobrenatural. É um tempo muito precioso para nós como igreja. Eu tenho percebido assim, não sei se você tem percebido na sua célula, no seu culto, como Deus tem agido de uma forma sobrenatural. Ontem à noite nós tivemos aqui um culto muito abençoado e a atmosfera do culto foi outro, há um ambiente, há um mover do Espírito Santo. E muito testemunho, né? Graças a Deus. Eu gostaria muito que você pudesse testemunhar no seu culto de celebração, que você testemunhasse também na sua célula, nos seus grupos, que você testemunhasse como o jejum tem feito diferença na sua vida, amém? Eu quero falar rapidamente com você nesse dia sobre exercitar a fé mantém o fogo aceso. E tem um texto aqui que eu acho interessante, que está em Atos, capítulo 14, do versículo 8 a 18. Em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos, e vendo que possuía fé para ser curado, disse em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em línguas licaônicas, dizendo: os deuses em forma de homens abaixaram até nós. Amém? Querido, é importante você notar nesse texto que havia um homem que desde o seu nascimento ele tinha uma deficiência que limitava a sua vida. E a palavra do Senhor diz em Atos que Paulo estava pregando a palavra, ele estava pregando o evangelho, ele estava ensinando, ele estava fazendo aquilo que o seu pastor faz, aquilo que você, que é um líder de célula, você que é um anjo da guarda, você que sempre tem levado esse evangelho em todos os lugares onde você tem entrado. E se você ainda não tem feito isso, eu quero te estimular a fazer isto, porque quando você prega o evangelho, quando você testemunha, coisas maravilhosas acontecem na vida das pessoas que te ouvem e inclusive em você, porque o Espírito, ele flui em você e através de você. Paulo, ele deixou o Espírito fluir através dele. Como? Pregando o evangelho. Quando ele pregou o evangelho àquelas pessoas, então o evangelho ele ativa a fé, ele gera a fé no ouvinte. Não é você que gera a fé, mas é o Espírito Santo. O evangelho é o poder de Deus para mudar a vida das pessoas que nos ouvem. Mas não é ouvir qualquer coisa, é ouvir o evangelho. Paulo estava pregando e Paulo olhou para aquela pessoa que estava desde a sua infância com uma deficiência. E Paulo viu que ele estava pronto para ser curado. Por quê? Porque quando ele ouviu a palavra de Paulo, a fé dele foi ativada. E quando a fé dele foi ativada, ele deu uma ordem. Tudo acontece quando você fala. Mas primeiro, aquele homem creu. Paulo creu, porque ele pregou o evangelho. Através do evangelho, aquele rapaz creu. E quando ele creu, ele estava pronto para ser curado. Porém, precisava ter uma atitude. Paulo teve uma atitude de dar uma palavra de ordem. Levanta-se, endireita, fica de pé. Eu quero dizer para você que Deus tem uma palavra para a tua vida, de você se levantar nesse dia. Eu não sei como está a sua vida nesse dia, eu não sei como está a sua casa, o seu casamento, os seus filhos, sua vida financeira, sua igreja, mas eu quero dizer que Deus gera fé hoje em você, para te levantar, para começar essa semana de cabeça erguida, ser ungido por Deus, ser revestido por Deus, aleluia, amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, fé é tão somente fé. O que
é fé, pastor? Fé é fé. Você não tem como você comprar fé. Uma vez, em Atos dos Apóstolos, fala de um homem que queria comprar, né? Acho que Pedro estava ministrando e um certo rapaz queria comprar. Ele entendia que ele podia comprar aquilo. Não, fé não se compra. Fé é uma questão de crer ou não crer. E nós passamos a crer quando nós ouvimos a palavra, né? Então fé é somente crer. Então vamos deixar claro que o batismo no Espírito Santo é somente por fé. Não há nenhuma condição para que aconteça. Então nós estamos falando nessas 2 semanas só sobre o poder do Espírito Santo, sobre a necessidade de você ser cheio do Espírito Santo. Irmão, presta atenção em mim. No momento que nós começamos a falar todos os dias sobre poder do Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, eu tenho aqui na nossa igreja, em várias de nossas igrejas, eu tenho ouvido testemunho de pessoas que estão fluindo no Espírito. Esses dias uma irmã falou assim: pastor, eu nunca fluí tanto em línguas como nesses dias, né? Foi uma experiência assim que eu sempre sonhei, mas essa experiência já estava dentro dela, mas ela não ativava, ela não fluía. E quando nós começamos a ministrar, e ela foi ouvindo os vídeos, ouvindo a palavra, lendo a Bíblia, lendo o livro, e isso foi ativando e ela fluiu. Então, aqui nós tivemos um culto de mulheres no sábado, e o Espírito fluiu no culto de mulheres. Houve um mover muito forte. Eu estava ouvindo o testemunho do pastor Edivando, do pastor Laleia, falando lá sobre os cultos de crianças, lá como Deus tem fluído. Esses dias aqui, uma das nossas líderes, a irmã Galega, ela estava compartilhando que na célula dela, ela nem conseguiu ministrar, porque as crianças foram tomadas por um poder tão grande, em que o Espírito tomou essas crianças, e houve um quebrantamento na vida dessas crianças. Então, Deus está fazendo algo poderoso, mas somente pela fé. É pela fé que o Espírito vai fluir e ele vai te batizar, amém? Então, basta crer. Você precisa crer, sabe? Crer e proclamar, sabe? Então abra sua boca e proclame. Começa a glorificar a Deus, começa a glorificar, começa a adorar, sabe? Você precisa de um milagre, começa a falar do seu milagre, começa a falar da multiplicação, começa a falar do crescimento, começa a proclamar, amém? Você lembra da mulher hemorrágica? Então, aquela mulher hemorrágica, ela não era uma crente. Mas aquela mulher, de alguma forma, ela ouviu alguém compartilhar para ela sobre um homem chamado Jesus. E ela foi até Jesus. E quando ela chegou até Jesus, ela não tinha o Espírito Santo. Tinha? Não. Mas ela creu. E na hora que ela creu, ela tocou em Jesus. Jesus, cheio do Espírito Santo, ele liberou poder. Então essa mulher não tinha o Espírito Santo, mas tinha fé. Por causa da fé dela, ela teve atitude. Todas as pessoas que dizem que têm fé, mas não têm atitude, a sua fé é morta, é inoperante, ela não funciona. Porque a fé, ela só vai ser uma fé viva quando você toma uma atitude, quando você age com fé. E como é que eu ajo com fé? Falando, declarando, profetizando, orando. Sabe, abrindo a sua boca. Abre a sua boca hoje e deixa Deus fluir através de você, amém? E aqui também fala sobre edificando a fé. Aqui fala que no livro de Romanos, Paulo nos diz que a fé vem pelo ouvir a pregação do Evangelho da graça do Senhor. Eu quero dizer para você, querido, que a fé, ela nos edifica, e a fé também, ela edifica aqueles que estão em nosso lado. Então Deus nos chamou para não somente para viver no estilo na vida sobrenatural, mas Deus te chamou para que você também proclame, semeie fé no coração das pessoas. Talvez você está entrando hoje no setor de trabalho e já tem um ambiente pesado, pessoas estão pessimistas, e aí de repente você chega e aí você fica igual aquelas esponjas, sabe? Absorve o ambiente.
um ambiente pesado. Aí você fala, nossa, que ambiente pesado. E você também entra no mesmo sentimento, no mesmo espírito. Não! Você tem um Espírito Santo de Deus na sua vida. Começa a fluir no Espírito Santo. Proclame naquele lugar. Olha, hoje vai ser o melhor dia da nossa vida. Hoje vai ser a melhor produção. Nosso trabalho vai fluir. Por quê? Porque Deus está comigo, Deus está conosco. Proclame fé, edifica as pessoas. Sabe, muitas vezes, famílias estão sendo destruídas. E quando famílias estão sendo destruídas, muitas vezes a gente se entristece junto. Amém. Eu sei que chorar com aqueles que choram e se alegrar com aqueles que se alegram. Você até pode chorar, mas você na hora também precisa entender, eu tenho um poder de Deus na minha vida, e proclame sobre aquele casamento, proclame na vida dos filhos. Talvez a pessoa está compartilhando que o filho está indo para as drogas, e você fala, nossa, isso é muito triste. Mas essa palavra todo mundo fala. Mas você pode falar para ela, você podia falar para ela o seguinte: olha, você sabia que tem um Deus que ama você e que ama o seu filho? E que Ele já libertou muitos jovens, que Ele já mudou a história de muitos jovens, e que hoje também pode mudar a vida do seu filho. E você pode falar para ela, mas Deus primeiro quer mudar a sua vida. E quando você começa a fazer isso, você está edificando aquela pessoa. Você começa a inserir nela fé. Eu, como pastor, muitas vezes eu encontro pessoas desanimadas, desmotivadas, e elas me procuram assim a ponto de desistir da vida. E eu olho para ela e começo a proclamar, falo, mas você se esqueceu que existe um Deus que te ama, um Deus que vai abrir porta onde não tem porta, que vai endireitar os caminhos tortuosos da sua vida. E eu começo então a proclamar o Evangelho da graça. Eu começo a proclamar o Evangelho do favor de Deus, que não é por merecimento, mas é porque Ele me ama, é porque eu sou amado, é porque eu sou filho dEle. Ele me sustenta, Ele me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, naquele que me consola, naquele que me levanta. Nesse jejum, Deus está nos levantando com uma palavra profética nesses dias. Então comece a proclamar, e as nossas células essa semana vão ter muitos visitantes. Todas as células terão muitos visitantes. Sabe por quê? Sabe por que teremos muitos visitantes? Porque você vai proclamar. Você vai proclamar para todas as pessoas que te rodeiam, e você vai ver como sua célula vai bombar essa semana. Você vai ver como nossos cultos de celebração domingo agora vão bombar. Deus vai fazer algo maravilhoso. Você crê nisso? Se você crê nisso, diga amém, aonde você estiver. Amém? Que Deus te abençoe neste dia. Eu quero fazer uma declaração. Deus gerou fé no meu coração quando ouvi o Evangelho da graça de Deus. Por isso vivo por fé no Senhor e na sua palavra, pois ela me garantiu o Espírito Santo de Deus. Por fé se manifestarei a esse poder na minha vida e ao meu redor. Vamos orar? Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, eu abençoo todos aqueles que estão ouvindo essa palavra, que sobre a vida de cada irmão, de cada irmã, o Espírito Santo possa fluir na sua vida, que eles possam aprender a viver em fé, e que eles sejam proclamadores de fé, que eles sejam proclamadores da graça, do Evangelho da graça. Senhor, comece a curar essa pessoa que está enferma. Eu declaro cura para a sua vida. Eu declaro libertação para a sua vida. Eu declaro uma mudança de mentalidade. Eu declaro uma mudança na vida da sua família. Eu declaro uma grande explosão em nossas células, em nossos cultos. Eu declaro um crescimento espantoso neste ano. Eu declaro em nome de Jesus que nós cresceremos como nunca crescemos. Em nome do Senhor Jesus nós proclamamos hoje. Amém e amém. Que Deus te abençoe.